Você já se pegou imaginando como seria a sua vida se tivesse atingido aquela meta, conquistado aquele sonho, ou vivido algo que tanto deseja? O que talvez você não saiba é que essa prática tem nome: visualização criativa. E não se trata apenas de sonhar acordado. É uma técnica poderosa usada por atletas, artistas, empreendedores e até mesmo pesquisada pela ciência do desenvolvimento humano para programar a mente e alinhar os resultados que buscamos. A visualização criativa é a prática de imaginar, com riqueza de detalhes, uma situação desejada, como se ela já estivesse acontecendo. A grande diferença entre apenas sonhar e realmente visualizar está na intensidade. Quando você se coloca dentro da cena, sente as emoções, ouve os sons, vê as cores, seu cérebro ativa os mesmos circuitos que seriam ativados se aquilo estivesse realmente acontecendo. A neurociência mostra que nosso cérebro não distingue completamente o real do imaginado. Isso significa que é all visualizer. Você está treinando sua mente e até seu corpo para viver aquilo de verdade. Estudos científicos já comprovaram algo fascinante. Quando atletas praticam mentalmente uma atividade, como arremessar uma bola, correr ou nadar, as mesmas áreas cerebrais são ativadas, mesmo sem movimento físico. Em outras palavras, a prática mental cria conexões neurais muito parecidas com a prática real. E não para por aí. A visualização atua também no chamado sistema reticular ativador, uma parte do cérebro responsável por filtrar informações. Quando você visualiza constantemente sua meta, esse filtro passa a perceber oportunidades relacionadas a ela. É como quando você compra um carro vermelho e de repente começa a ver carros vermelhos por toda parte. Eles sempre estiveram ali, mas agora sua mente está programada para notá-los. Com a visualização acontece algo semelhante. Você treina seu cérebro para enxergar caminhos e oportunidades que antes passariam despercebidos. Mas como aplicar essa técnica no dia a dia? É mais simples do que parece. O primeiro passo é definir com clareza sua meta. Não basta dizer, quero ser feliz ou quero ter sucesso. Seja específico. Qual é a situação que você deseja viver? Qual é a conquista exata? Depois, encontre um ambiente tranquilo. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire fundo algumas vezes. Em seguida, construa a cena mental. Imagine-se dentro dela. Onde você está? Quem está ao seu lado? Que roupas você veste? Quais sons escuta ao redor? Quanto mais detalhes, melhor. O próximo passo é ativar as emoções. Esse é o segredo. Sinta a alegria de estar lá, a satisfação de ter chegado onde queria, a energia de quem vive uma conquista. Quanto mais emoção você coloca na visualização, mais poderosa ela se torna. E por último, repita diariamente. 5 a 10 minutos por dia já fazem uma diferença enorme. O que importa não é a intensidade ocasional, mas a consistência ao longo do tempo. E não pense que isso é apenas teoria. Muitos atletas olímpicos utilizam a visualização antes das competições. Eles se veem correndo, nadando ou arremessando de forma perfeita, e isso realmente aumenta o desempenho. Empresários e artistas também recorrem a essa prática. Imaginam palestras, apresentações ou negociações importantes antes mesmo de acontecerem. A visualização funciona como um ensaio mental que fortalece a confiança e prepara o corpo e a mente para quando o momento real chega. Agora, eu quero que você faça um pequeno exercício comigo. Se possível, feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Imagine-se vivendo um momento de conquista pessoal. Pode ser um novo trabalho, uma viagem, uma casa ou um relacionamento. Veja os detalhes dessa cena. Observe o lugar onde você está, as cores, os sons. Sinta a alegria no peito, o sorriso no rosto, a energia percorrendo seu corpo. Permita-se viver essa cena como se fosse real. Segure essa sensação por alguns segundos e guarde-a dentro de você. Esse é o verdadeiro poder da visualização criativa. Transformar imagens mentais em uma programação que orienta sua mente e suas escolhas. É importante entender que a visualização não é mágica. Ela não substitui a ação, mas fortalece sua mente para agir com confiança, clareza e motivação. Quanto mais você pratica,
mas cria novas conexões no cérebro e aumenta suas chances de transformar desejo em realidade. Afinal, tudo o que existe no mundo físico, antes, nasceu na imaginação de alguém. Um prédio, uma música, uma invenção, uma conquista. Tudo começou na mente como uma imagem, antes de se tornar palpável. Então use a sua imaginação a seu favor. Dedique alguns minutos, todos os dias, para visualizar a sua vida do jeito que você deseja. Lembre-se, o futuro que você sonha já existe dentro de você. E o primeiro passo para conquistá-lo lá fora é aprender a enxergá-lo aqui dentro. Muita gente se pergunta, mas se eu ficar apenas imaginando, as coisas vão acontecer sozinhas? A resposta é não. Visualização criativa não é um passe de mágica que vai trazer tudo pronto para a sua vida. Ela é uma ferramenta de transformação interna, que muda a forma como você enxerga o mundo, como se posiciona diante dele e, principalmente, como age. Pense assim: quando você visualiza repetidamente um objetivo, você está plantando essa imagem no seu subconsciente. E o subconsciente é como um motor invisível que dirige mais de 90% das suas atitudes diárias. Ao programá-lo com novas imagens e novas emoções, você passa a tomar decisões mais alinhadas com aquilo que deseja. É como se uma bússola interna começasse a apontar, discretamente, para a direção dos seus sonhos. Outro ponto importante é que a visualização ajuda a quebrar barreiras internas. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes sentiu medo de não conseguir? Pois bem, quando você se vê, todos os dias, realizando uma meta, seu cérebro começa a aceitar essa possibilidade como real. Aquele objetivo que antes parecia distante passa a ser familiar. E tudo o que é familiar gera conforto, confiança e segurança. Isso reduz a autossabotagem e aumenta a sua coragem para agir. É como ensaiar antes de subir em um palco. Imagine um palestrante diante de milhares de pessoas. Se ele nunca tivesse mentalizado aquela cena, poderia se sentir completamente travado. Mas ao visualizar repetidamente a experiência, com cada detalhe, ele já se sentirá parte daquele ambiente antes mesmo de chegar lá. Isso acontece porque o cérebro não apenas imagina, ele prepara corpo e mente para responder de acordo com aquilo que visualiza. Agora, vamos falar sobre um erro muito comum. Muitas pessoas visualizam apenas de forma superficial. Fecham os olhos por alguns segundos, pensam rapidamente em algo que querem e logo abrem os olhos dizendo que não funcionou. A visualização criativa vai muito além disso. É preciso mergulhar na cena mental, ativar todos os sentidos possíveis. Imagine não só o que você vê, mas também o que você ouve, o que sente, até mesmo o que cheira. Quanto mais realista a cena, mais forte será o impacto na sua mente. Outro detalhe é a emoção. Se você visualiza sem emoção, é como assistir a um filme em preto e branco, sem som. Mas quando você se envolve emocionalmente, o cérebro libera neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que reforçam ainda mais a experiência. Isso cria uma memória emocional poderosa, como se aquilo já tivesse realmente acontecido. E aqui vai uma dica prática: combine a visualização com a escrita. Depois de fechar os olhos e se ver no futuro desejado, anote um caderno ou diário, como se estivesse descrevendo um dia da sua vida nesse futuro. Escreva na primeira pessoa, no tempo presente, como se já fosse real. Hoje acordei na minha casa dos sonhos, abri a janela e senti a brisa suave entrar. Tomei meu café olhando para a vista que sempre desejei. Essa prática reforça a cena e grava ainda mais fundo no seu subconsciente. Outro recurso poderoso é o chamado quadro dos sonhos ou o Vision Board. Ao reunir imagens, frases e símbolos do que você deseja, você cria um lembrete visual constante. Cada vez que olha para esse quadro, seu cérebro é relembrado da direção que você quer seguir. A visualização criativa é interna, mas quando você adiciona estímulos externos, o efeito se multiplica. E talvez você esteja pensando: mas se eu não acreditar nisso, vai funcionar mesmo assim? A verdade é que a fé no processo potencializa os resultados. Mas mesmo que você comece com ceticismo, a repetição diária ainda gera mudanças. Lembre-se,
Estamos falando de um processo neurológico, e não apenas místico. Ao repetir imagens e emoções, seu cérebro inevitavelmente se adapta. Além disso, existe um efeito psicológico muito estudado, chamado profecia autorrealizável. Ele mostra que nossas crenças moldam nossos comportamentos, e nossos comportamentos, por sua vez, moldam nossos resultados. Se você acredita que não é capaz, vai agir menos, vai desistir mais rápido e dificilmente alcançará algo. Mas se começa a acreditar na possibilidade através da visualização, suas ações mudam. Você passa a tentar mais, persistir mais e, consequentemente, aumentar suas chances de vitória. E lembre-se, visualizar não é se iludir. É treinar sua mente para enxergar caminhos. Não basta ficar de olhos fechados, esperando que algo caia do céu. É preciso agir. Mas a diferença é que, com a mente treinada, a sua ação será mais confiante, mais clara e muito mais consistente. Agora eu te convido a imaginar como seria a sua vida se a partir de hoje você dedicasse 10 minutos por dia a essa prática. 10 minutos que poderiam reprogramar sua forma de pensar, abrir novas oportunidades e aproximar você do que deseja. 10 minutos que podem transformar completamente o modo como você enxerga a si mesmo e ao mundo. A visualização criativa é como regar uma semente. Você não vê a planta crescer imediatamente, mas dia após dia, as raízes se fortalecem debaixo da terra. E quando menos espera, o broto aparece. O mesmo acontece com os seus sonhos. Se você cultivar diariamente imagens de vitória, confiança e realização, em algum momento, essas sementes vão florescer na sua realidade. Então, não subestime o poder da sua imaginação. Ela pode ser a chave que falta para destravar o próximo nível da sua vida. Experimente, visualize, sinta, haja e observe como pouco a pouco o que antes parecia distante começa a se aproximar cada vez mais de você.